E se dentro do corpo frágil de uma princesa humana vivesse a alma de uma deusa rebelde condenada pelo próprio Deus? Valkyrie Profile 2 é um RPG japonês com um enredo complexo que aborda temas como traição, redenção e a luta contra o destino. Com uma narrativa densa, visuais impressionantes e um sistema de combate que até hoje é lembrado como um dos mais únicos e criativos já feitos. Lançado no ano de 2006 pelo estúdio da Tri-Ace e publicado pela Square Enix, Silmeria chegou como um tipo de prequel do primeiro Valkyrie Profile, trazendo um belo estilo artístico e modelos de personagens extremamente bem detalhados, principalmente para a época, com uma proposta que fugia do padrão do seu estilo e segue sendo um game singular até hoje. Na história, a gente acompanha Alicia, que é a princesa do seu reino de Pan, e Silmeria, a mais nova das três Valquírias de Odin. Ela teve sua alma aprisionada dentro do corpo humano de Alicia como forma de punição por se rebelar contra os planos de seu criador. Quando a consciência de Silmeria desperta e o seu poder se manifesta, o reino de Asgard é alertado e Odin, temendo uma nova rebelião, envia sua Valquíria mais velha, a Rist, que, pessoalmente, pelo seu visual e a sua personalidade, ela é a minha personagem favorita de toda a série. Ela é enviada para caçar e capturar a alma de Silmeria de volta. Dividindo o mesmo corpo, as nossas protagonistas se veem obrigadas a fugir, e a partir desse momento, a jornada delas se torna uma corrida contra o tempo. Elas precisam encontrar uma maneira de se libertar do controle e da tirania de Odin. O que mais chama a atenção é a nuance entre as personalidades de cada uma, sendo Alicia uma jovem gentil e frágil, ficando claro que ela não é uma guerreira treinada, mas que na verdade sua luta é mais uma batalha interna por ter passado a vida isolada e sendo considerada amaldiçoada por ser hospedeira da alma de uma valquíria. Mas a sua força é justamente essa sua humanidade e empatia. Ganhando coragem com a presença de Silmeria, ela é finalmente capaz de tomar decisões por conta própria que permitem a ela enfrentar o divino e o seu destino que parece ser inevitável. Já Silmeria, por outro lado, é uma guerreira firme, racional e obstinada, carregando dentro de si uma forte rebeldia e senso de justiça, mostrando que a real força não reside só em poder, mas na capacidade de se importar. E é justamente essa sua compaixão adquirida através de Alicia que a diferencia dos demais deuses e a faz questionar as ações e motivos de Odin, que de fato são bem questionáveis. E é esse contraste entre a humanidade frágil, porém resiliente de Alicia, e a força divina de Silmeria que faz as duas se complementarem. Sendo um detalhe bem legal que essa dualidade é expressada visualmente na postura de Alicia, que durante a história tem uma postura mais acuada e uma expressão dócil, mas nos momentos em que Silmeria assume seu corpo, ela adota uma atitude confiante e um semblante firme. É uma história complexa e com muitas reviravoltas, o que faz ser preciso um certo nível de atenção, mas o jogo te recompensa com momentos épicos e inesquecíveis. Assim como no primeiro jogo, conseguimos recrutar os Inherias para nossa party durante a aventura, que, simplificando, eles são almas materializadas de guerreiros que já morreram, convocados por uma Valkyria para que lutem ao seu lado. Diferente do primeiro Valkyrie Profile, dessa vez o jogo não nos apresenta a história de cada um, o que dava contexto e profundidade para cada um deles, sendo esse um dos poucos pontos negativos do jogo. Mas, em contrapartida, temos 40 personagens que podem ser recrutados, o que é quase o dobro do que tínhamos em seu antecessor, dando uma boa margem para o fator replay. A exploração do game se baseia em um híbrido muito bem feito entre 2D e 3D. As dungeons são cenários tridimensionais, mas a movimentação da nossa personagem é em 2D, bem naquele estilo de jogos de plataforma. A Alicia consegue disparar uns raios de luz que o jogo chama de photons. Quando um desses raios acerta o inimigo, ele fica petrificado por alguns segundos, dando a gente uma escolha de lutar contra ele ou simplesmente evitar a briga e seguir em frente. E depois de petrificar o inimigo, se o acertarmos novamente com o raio, trocamos de lugar com ele. Essa é a principal mecânica de puzzles durante a exploração. Assim conseguimos criar estratégias para alcançar interruptores, baús ou criar um caminho para seguir na dungeon.
E espalhados pelas dungeons também encontramos o que o jogo chama de Seal Stones, que basicamente te dão buffs e debuffs diferentes que podem ser usados tanto na nossa party quanto nos inimigos daquele cenário. Sua gameplay é uma evolução do jogo anterior, agora trazendo um combate tático com ação em um cenário 3D. Cada turno é baseado em AP, que são pontos de ação. É mostrado como uma barra que determina quantos ataques e ações o grupo pode executar. Cada personagem ativo na sua party é associado a um botão do controle, seja o bola, quadrado, triângulo ou X. Quando você pressiona um botão, aquele personagem ataca gastando uma parcela do AP. Com isso, a gente consegue criar combos em tempo real, sincronizando os ataques para deixar o inimigo vulnerável ou quebrar sua defesa. Ao encher o medidor de combos, desbloqueamos a habilidade especial de cada personagem que atacou. Algumas são únicas e outras são compartilhadas entre personagens da mesma classe. Dou destaque para a versão inicial da Nibelung Valeste e da Alicia, que é facilmente o Soul Crush mais bonito de todo o jogo. E nele existem 4 classes diferentes de guerreiros. Os guerreiros leves são os melhores tipos de personagens para criar combos e fazer os inimigos droparem cristais roxos. E esses cristais regeneram a nossa barra de ação, possibilitando que nossos combos durem bem mais. A maioria dos arqueiros servem como DPS elemental. São muito fortes contra inimigos que possuem esse tipo de fraqueza. Os guerreiros pesados têm o propósito de bater e causar muito dano com poucos hits. E os magos servem como dano elemental explosivo em área e também como suporte para o grupo com menu de magias. Cada personagem tem golpes únicos da sua classe. Parte da diversão é montar sua própria sequência de ataques. Para cada golpe, existe uma hitbox diferente que pode ser usada para focar em partes específicas e pontos fracos dos inimigos, sejam sua cabeça, braços ou pernas. E agora, com certeza, a mecânica mais importante de todo o jogo, as skills. A maioria dos equipamentos do jogo já vem com alguma habilidade embutida, mas para manter essa habilidade sem precisar do equipamento, é preciso que o personagem aprenda essa habilidade. Combinando armas, armaduras e acessórios diferentes, desbloqueiam habilidades diferentes que são essenciais para não tomar uma surra nas dungeons mais avançadas. E por isso, o ideal é desde o início já procurar aprender as mais importantes. Punhos de ferro aumentam bastante o dano físico, indispensável para personagens que causam dano melee. O Mental Boost faz a mesma coisa, mas dessa vez serve para personagens que causam dano mágico. Toughness dobra sua vida quando você entra em batalha, o que é muito roubado. Com First Aid, existe uma chance de você curar metade do dano tomado por um ataque do inimigo. Combinado com Toughness, é perfeito para personagens tanque. E por último, Free Item. Esse é indispensável para o personagem suporte. Com ele, você consegue usar qualquer item durante a batalha sem gastar nenhum ponto de ação. Enfim, existem muitas outras habilidades que também são importantes e muito úteis, mas no final acaba sendo uma questão de gosto e de como você prefere jogar. E é impossível não falar dessa trilha sonora. Composta por Motoi Sakuraba, cada faixa de música complementa perfeitamente a atmosfera do cenário na qual ela é inserida. Seja um templo aquático, um deserto de areia, uma montanha nevada, uma floresta mágica, um reino com um castelo imponente ao fundo, ou uma simples cidadezinha portuária. Cada música passa um tom e te faz se sentir dentro daquilo. E nas batalhas, a intensidade aumenta, a música acelera e traz instrumentos mais marcados, o que combina com a fluidez do sistema de combate. No fim, a combinação da arte visual com a música de Sakuraba cria uma experiência muito única. Valkyrie Profile 2 é um jogo não só muito bonito de se ver, mas também de se ouvir. Hoje em dia, ele é mais lembrado como um clássico cult, muito querido por fãs de RPGs japoneses e uma joia rara subestimada que definitivamente merece uma chance sua. Inclusive, muita gente, comigo incluso, ainda sonha com uma continuação ou pelo menos um remaster desse jogo para a geração atual. E não, Valkyrie Legion não conta, vamos fingir que aquilo lá nem existe. Mas me conta aí nos comentários, você já jogou Silmeria? Se sim, qual seu Enheria favorito? Houve algum momento, algum personagem ou alguma música que te marcou? E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e deixa uma sugestão de algum tema que você queira ver por aqui.